Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Olá, gente, tudo bem? Aqui a gente está começando mais um podcast As Amazonas, sempre com elas. Bem, eu sou a Daniela, vou me apresentar primeiro, né? Eu estou apresentando hoje, mas sempre com elas também. Liege, tudo bem, Liege? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E a Aruana Brianese. Olá, Aruana. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem. Olha, gente, o papo é sério e necessário, mas claro que a gente vai falar com toda a descontração e, sobretudo, aproximando esse papo sério da nossa realidade, porque é preciso sim falar sobre isso para ajudar as pessoas a viverem com melhor qualidade de vida e prevenir, sobretudo, atos mais extremos e que podem e devem ser evitados. O tema de hoje é saúde mental e a gente convidou para esse bate-papo a Alessandra Pereira, que é médica psiquiatra, titular da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro da ABEPS, né, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Tudo bem, Alessandra? Tudo ótimo, e eu gosto muito de dizer que, acima de tudo, eu sou uma pessoa que eu amo mudar a vida das pessoas. Porque é isso que acontece quando a pessoa vem para tratar aquele problema de saúde mental que vai escondendo debaixo do tapete, que parece que não chega nunca o dia da grande melhora. E nós estamos aqui para falar disso, com esse grupo aqui de mulheres poderosas, empoderadas, e que vai abalar esse programa. Quem está aqui com a gente também é a queridíssima, linda Bia Borges. Bia, que é nossa colega, jornalista, apresentadora e modelo. Eu estava até conversando com a Bia, que antes dela ser apresentadora, ela já estava aí no showbiz, né? Super querida como modelo. Verdade. Eu amo moda, sempre gostei, trabalhei como modelo há bastante tempo, quando a gente era nova, né? Agora a idade já querida, não passou para você. Vamos lá, né? Linda, Sejamos linda. sinceras. Obrigada pelo convite, eu acho muito importante esse assunto. Eu sempre fui defensora, a doutora sabe disso, desse assunto, a gente trazer em pauta saúde mental, muito importante. E a gente está exatamente hoje gravando, né, no Dia Mundial de Combate ao Suicídio, de prevenção contra esse mal. A gente pode chamar, Alessandra, que hoje é um dos grandes maus da humanidade, assim, a saúde mental, ela está em pauta, né? Ela está tanto em pauta que ela tem sido mais impactante do que... Uma correção dos grandes males, por favor, senão a Rita Aical me mata, minha querida professora. Os grandes males mesmo, porque hoje as pessoas elas têm tido, inclusive, muitas doenças, assim, em consequência dos transtornos emocionais. E uma coisa muito interessante que tem acontecido é que a pessoa sempre avalia que o emocional é o último a ser tratado. E o emocional, quando tratado inicialmente, ele vai impedir a evolução para outras doenças. Como, por exemplo, que tipo? Fibromialgia, problemas de pele, vários problemas dermatológicos, reumatismos. Vitiligo até, né? Vitiligo. As pessoas têm muita queda de cabelo. Tem também a famosa gastrite nervosa, que eu acho que é a mais clássica, né? Uhum. E, assim, as cardiopatias, porque a pessoa no início, ela, por exemplo, tem sintoma de ansiedade. Aí ela vai ter taquicardia, tremor, tonteira, mas ela não necessariamente ainda é uma cardiopata. Mas quando ela não trata e ela começa a ficar com cortisol sempre elevado, fazer muito estresse oxidativo no cérebro, ela acaba que ela vai desenvolver mesmo uma consequência sistêmica daquela doença, né? Então, a pessoa tanto fica procurando que tem um problema cardiológico que ela acaba realmente conseguindo quando ela não vai tratar a causa de tudo, que é a ansiedade. Você acredita que hoje em dia a falta de informação ainda faz muita gente considerar um quadro depressivo como frescura? Isso é o que a gente vê todo santo dia. A gente pensa que a gente é uma sociedade muito moderninha. Isso é mentira. Isso não existe. A gente é muito preconceituoso mesmo, porque a gente vem da época do manicômio e as pessoas ainda têm uma visão ainda medieval, onde a pessoa ela tinha uma falta, ela era considerada como uma pessoa falta de fé, ela era expulsa. Se tinha uma pessoa que cometia o suicídio na Idade Média, aquela pessoa, a família toda era excomungada, a pessoa não podia ter o corpo enterrado no cemitério da cidade. Então, hoje em dia, nós ainda passamos por situações que essas famílias, elas são evitadas. A própria família é a primeira que tem psicofobia com o portador de transtorno mental.
A quer pessoa escondê-lo. não quer. E isso não é no Brasil, não. Não é em Manaus, não é no Amazonas, é no mundo. Os estudos mundiais mostram que do início do adoecimento do transtorno mental até a pessoa procurar ajuda e chegar no médico psiquiatra, ela demora 3 anos. Em qualquer lugar do mundo. Engraçado que ao detectar a depressão foi justamente o meu acesso à informação. Porque, assim, o meu caso, eu comecei a ter a depressão, a trazer à tona, né? Essas... Como é que dá o nome? Os sintomas. Logo depois do desencarne da minha mãe. Minha mãe desencarnou em 2010, né? Ela morreu em 2010, morreu fisicamente. E aí, tipo, eu tive que ser muito forte. Era eu, meu irmão e minha mãe. O meu irmão homem, você sabe que nós somos mais fortes, né? Tem que ser, então, né? eu tive que ser mais forte para cuidar do meu irmão. E o que aconteceu? Eu peguei e me joguei no trabalho. O trabalho era tudo ali para mim. E na época, alguns anos depois, quer dizer, eu não tive tempo para viver meu luto. Que isso é importante também, você ter o tempo de viver seu luto. E aquilo foi ficando dentro de mim, eu fui guardando aquilo. Não, eu sou forte, tenho que trabalhar, tenho que me manter, não tenho mais a minha mãe. Em 2016, com o meu programa que eu tinha, uma revista eletrônica, eu conheci a doutora Alessandra, trazendo, toda segunda-feira a gente falava sobre saúde mental. E foi a minha salvação, porque conversando com ela, percebeu que tinha um problema. Fazendo as minhas entrevistas com ela, eu falei, ei, eu tenho isso, né? Esses sintomas eu tenho. E foi quando, conversando com ela em off, ela falou assim, não. Chegou um dia que eu estava tão mal, que ela falou assim, olha, hoje à noite você vai no meu consultório. E foi no mesmo dia. E fui no mesmo dia. Foi uma ordem. Mas foi médica. graças justamente à informação. Pois é, agora eu queria fazer uma pergunta também. A gente, como jornalista, tem todo um cuidado e às vezes até evita tratar da saúde mental e do tema suicídio, por medo mesmo dessa questão que já está meio que pacificada. Eu acho que quando você detalha os casos, você pode incentivar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como relatos como esse, como é importante você se informar. Quando que a informação é saudável? Quando que falar sobre suicídio é saudável e ajuda? E quando é que pode prejudicar? O que nós trabalhamos muito nessa campanha agora desse ano do Setembro Amarelo é a qualidade do acolhimento e o agir corretamente. Então, durante muitos anos se falou que falar é a solução. Não é só você falar, é você falar e agir. Só que para você agir, você tem que saber como agir, o que fazer. Então, se você recebe uma pessoa que está em sofrimento emocional, a sua primeira atitude, você que não é profissional, é ouvir e ouvir. Não aconselhar, não dar a sua história de vida, porque o que você superou e a pessoa não está superando, não é porque ela é melhor nem pior do que você. Mas se você mostra que você fez uma superação que a pessoa não consegue, ela se sente pior. Então, essas informações é que precisam chegar ao público, de que a pessoa precisa agir como? Ela precisa pegar na mão da pessoa e dizer, eu vou marcar o psicólogo, eu vou chegar mais cedo na sua casa, eu vou lhe ajudar você a se vestir, porque a pessoa não quer tomar nem banho, né? E eu vou lhe levar, vou lhe acompanhar, a gente vai no psiquiatra e eu vou ver qual é o tratamento que você está fazendo, a gente vai dar um jeito que alguém vai supervisionar, tá tomando remédio, já tomou hoje, tomou de manhã, tomou da noite, etc e tal. Então, esse é o agir. Né? Não é assim só, legal, tu tá com essa ferida, vamos ficar aqui junto, abraçadinho, lamber da ferida. Não, é agir de verdade. Porque 98% dos transtornos mentais, do comportamento suicida, tem um transtorno mental por trás. Então tem que ser feito o tratamento adequado. Agora, se a pessoa não tem força, não tem energia, uma pessoa como a Bia, assim, super informada, jornalista ali, né? Começou a tratar do assunto, começou a se enxergar. Dessa forma, muitas pessoas podem se enxergar. Só que se não tiver alguém do lado que pegue na mão e que tome a atitude do tratamento, que foi o que eu falei pra ela. Você vai hoje no meu consultório. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Você vai. Que horas tu sai daqui? Tá hora. Então é tal hora, eu vou estar te esperando e tu vai lá. É hoje. Então, se você não tomar uma atitude, a pessoa não consegue ter aquela atitude por si. Porque ela não quer? Porque ela é fraca? Não, porque é característica
da doença. Doutora, tem um autor que eu gosto muito, a senhora conhece, obviamente, é Albert Camus, todas as meninas, né? Chama ela de senhora de novo. Eu pedi para a Liege não chamar a Alessandra quando eu falo de senhora. doutora, mas ela é da nossa porque, idade. Assim, a Alessandra, ela estudou comigo no Colégio Auxiliadora. Então, a gente tem exatamente a mesma idade. Quando eu falo quando você doutora fala médica, senhora, ela acaba comigo. Ela acaba comigo. Então, por favor, Liege. Liege de novo. Vamos lá. Ale, querida, amiga sua louca. Não, é séria, porque quando eu falo doutora de médica, né, aquela coisa assim pra botar aquela coisa de... Não, beleza. Então, tem uma frase dele, né, na verdade é uma frase de vários livros, né, é uma frase que engloba a preocupação dele. Ele é um autor que sempre se preocupou com esse assunto. Tem uma frase que ele fala que é o único assunto verdadeiramente sério na filosofia é o suicídio. E isso sempre me intrigou bastante, né? Eu dou aula há 14 anos e eu lido muito com ser humano e ser humano jovem, né? Muitos meninos jovens, e isso sempre me angustiou muito, porque a maioria dos professores, né, que como eu e vários outros colegas também são, se deixam o aluno se aproximar para conversar, o aluno vem para desabafar, né? E é extremamente difícil a gente ouvir isso de um aluno. E para mim sempre foi muito pesado, e eu já ouvi de aluno, né? Eu não aguento mais. Principalmente alunos que estão com a sua sexualidade, né? Decidindo o que quer ser e tal. E eu fico com vontade de chorar, porque eu não sabia como lidar, né? E a única coisa que eu pude falar nessa hora para o aluno é assim: tente não impor isso à sua família, já que eles te atacam tanto, né? Tente segurar isso. Eu não sei se era um bom conselho, né? Isso. Tente segurar para você não ser expulso de casa, para você não ficar, Deus dará, porque o meu medo era isso, né? E acabou que ele foi expulso de casa, né? Esse aluno, e ele estava muito mal, ele tentou o suicídio, ele não morreu, graças a Deus, né? Ele virou um menino muito mais forte, mas... a família é extremamente importante, né? Tem até um dos filmes que eu vou indicar agora, que é a importância de ser... Não, as vantagens de ser invisível, né? Que eu até revi um dia desse com a Emma Watson, que é um livro que é a ideia de que a família é extremamente importante, né? Para segurar a pessoa, né? Nós somos seres sociais, né? Então não é só a família, são os amigos também. Então eu queria que a senhora falasse assim, como é que a gente deve agir quando alguém fala isso pra gente: eu quero morrer. E quais são as frases mais assim que a gente pode dizer? Realmente essa pessoa não é frescura, ela tá realmente pensando no suicídio. E complementando, na verdade, a gente tem que tirar um pouco assim do estereótipo, né? Porque às vezes a pessoa, ela não vai chegar e ela vai falar até nada. Ela simplesmente ela vai dizer que... E muitas vezes ela finge tanto, porque ela tem tanta vergonha, que ela finge tanto que ela tá bem, que ninguém nunca nem percebe que ela tinha alguma coisa. Então, às vezes, as famílias trabalham com muita culpa. Por que ninguém percebeu? Por que ninguém percebeu? E aí, por que ninguém percebeu? Porque a pessoa fingia muito, porque a pessoa tinha tanta vergonha, não tinha espaço para se abrir. Ela ficava fingindo o tempo todo. Agora, assim, algumas coisas bem pontuais, né, que acontecem muito. A pessoa percebeu uma fala de desvalia, que é quando você se sente sem valor. Então, são a pessoa 3 não sabe, Ds, por né? exemplo, 3 receber Ds, 4 Ds. Porque, na verdade, são 3 originariamente, né, pela tríade cognitiva de Beck, que foi um psicólogo. Mas hoje a gente incrementa e trabalha com 4 Ds, porque a gente coloca o último D, que eu vou falar, que é a questão do desespero. Então, a pessoa, quando ela se sente sem valor, ela começa assim: nossa, como você tá bonito. Eu nem lavei o cabelo. A pessoa ela não consegue dizer muito obrigada. E ela entender que esse é o olhar do outro com ela, né? Porque ela não se vê assim. Ela não consegue nem encarar o espelho. O segundo D, que é o D do desamparo, é que eu quero trabalhar, porque você trouxe uma coisa fundamental, que é a questão do professor. O que nós temos esse ano? Eu tenho trabalhado muito com as escolas. Nós não temos estimulado as pessoas a fazerem palestras com alunos, com crianças, com adolescentes. Nós temos estimulado ao treinamento, à capacitação técnica dos professores. Porque a campanha está aí. Não precisa ninguém falar nada para o menino começar a ler, a ver material, a receber conteúdo sobre isso, a começar a conversar com os colegas sobre isso. Mas, quando ele percebe que ele precisa de ajuda, que ele vai falar com alguém, ele vai falar com quem? Com o professor. Porque muitas vezes, quantas vezes o professor chama o pai e a mãe nem sabia o que estava acontecendo. E o primeiro que percebeu foi o professor. E diante desse contexto,
Uma criança ou adolescente, adulto, pós-graduado, em qualquer época da vida que for, que ele recebe, que ele está se sentindo desamparado, que é o segundo D, o desamparo, e ele se fortalece, ele resolve procurar o professor. E ele chega com o professor em busca de acolhimento, em busca de amparo, de apoio, de compreensão. E ele recebe de volta aquelas piores frases possíveis. Isso é porque não tem conta ainda. Isso é porque isso vai passar. Isso é frescura. Isso é falta de fé. Você tem alguma religião? Você está na igreja? Né? Isso é porque tu não tem boleto. Tivesse que trabalhar aqui que nem eu, tantas horas. Não estava pensando nisso, não tinha tempo para pensar nisso. Veja só. A pessoa, na última energia que ela tinha, ela foi buscar acolhimento. Aí piora a situação, E quando chega lá, o professor mal preparado, que devolve em culpa, faz em mais culpa, uma frase de culpa e que não acolhe, ele reforça o desamparo. E se aquela pessoa ela está trabalhando o terceiro D, que é o da desesperança, ela perde mais ainda a esperança. Porque se nem meu professor, que é uma referência para mim, que eu imaginei que me acolheria, porque nem meu pai, nem minha mãe, eu sei que me entende, quem irá me compreender? Então, a gente aumenta mais ainda, chutar cachorro morto. A gente aumenta mais ainda, né, a desvalia, o desamparo e piora a desesperança. E aí, o quarto D é quando a pessoa realmente, ela deixa de ter medo da morte. Ela começa a achar que aquilo pode ser uma boa ideia. Aí ela já começa a namorar ali com a ideia da morte, ver como é que aquilo poderia ser feito. E nesse momento, ela pode entrar no desespero e realmente buscar extinguir a própria vida. Mas até chegar nesse nível, muitas águas rolaram com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para a Bia. A gente estava até comentando aqui na pré-entrevista, assim, inclusive por que se deu o convite da Bia aqui, né? A gente sempre vê a Bia na televisão, super bem sucedida, como a Liege falou agora há pouco, carreira promissora, linda, um aspecto muito importante para nós mulheres, vamos entender, magra, né? Toda estilosa e tal. E aí a Bia, quando eu trabalhava, inclusive, aqui na Crítica, eu fui apresentar o Carnaval e a Bia era musa de uma escola de samba que era a Vitória Régia, e eu fui entrevistar a Bia. E aí a Bia disse, olha, e a entrevista era sobre alegria, carnaval, samba, né, promover aquela festa. E a Bia disse, olha, eu vou falar sobre isso, mas eu quero falar de questão de saúde mental e depressão, porque hoje é o meu mote de vida, eu combater e com o meu exemplo ajudar as pessoas a se enxergarem melhor. E aí foi até um susto para mim, ela disse, olha, vamos colocar isso na reportagem. Eu falei, meu Deus, como jornalista, pensei, né? Como é que eu vou encaixar um assunto desse dentro do samba, do carnaval? Mas a gente, assim, o fez. E aí, o convite da Bia veio muito por conta dela ter essa divulgação como uma bandeira, não é isso, Bia? E eu queria que você falasse sobre isso e queria, se emendasse uma coisa que a gente citou aqui antes, mas eu acho super importante, sintomas, como a pessoa se enxergar nesse quadro a ponto de dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Olha, vou começar por aí, depois eu vou pro Carnaval para ver como é que a gente chegou lá. Entrevistando a doutora, eu comecei a observar, porque aí a gente volta naquilo, conhecimento, a gente falar sobre. Então, eu vinha daquela coisa, meu Deus, eu tenho que acordar, eu queria dormir para sempre. Essa é a minha frase chave, dormir para sempre. Eu nunca tentei suicídio porque isso tem a ver com a minha vivência espiritual, de acordo com a minha religião. Sou espírita e a gente fala muito nisso sobre o suicídio. Então, eu tenho aquele pensamento de que da vida além túmulo, da minha responsabilidade da minha vida. Então, mas eu entendo completamente quem está com depressão, que tenta, porque é uma dor tão grande que a gente carrega que vai além de físico. Explicar é difícil. Então, eu sentia muito essa dor, essa tristeza. Eu quero encontrar com a minha mãe. Eu não tenho mais. Para que eu vou estar aqui? Então, era isso, sabe? Eu não aguento mais viver. É uma dor. Eu não me reconheço como pessoa. E era aquilo. Só que vinha
guarda, linda e maravilhosa, PNAP na época, né, que a depressão até me cobrava isso de estar arrumada, e foi chegando um tempo, eu falei assim, eu não aguento mais me maquiar, me arrumar, sabe? Mas eu fui lutando até o fim, vou me guardar, né, linda e maravilhosa, você tá bem? Nossa, super bem, feliz, cantando, e por dentro me matando. Só que fui chegando num tempo que, conversando com ela, eu falei assim, cara, mas eu não sabia o que era. Não é só tristeza, né? Vai além, sabe? É um vazio, essa melancolia é um vazio tão grande que para você levantar da cama... E um cansaço, né, Bia? É um cansaço. Aí as pessoas falam, é preguiça, mas, gente, não é. É muito difícil você lidar com... É muito sofrido, é uma dor muito grande. E aí você quer acabar com aquela dor. Não é que você queira morrer. A morte pode ser, eu vou acabar com aquela dor. E é justamente a minha visão espírita, eu falei assim, não, eu vou morrer e a dor vai continuar, porque isso vem em espírito. Nós somos junção, espírito e corpo. Ou seja, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Então eu vou ter que enfrentar. E foi justamente Deus... Na misericórdia dele, me mandou as minhas duas anjinhas, que é a doutora Alessandra e a Dilza Santos. Um beijo para ela, queridíssima, que a gente sempre fazia, né? Quero mandar um beijo também. É um trio maravilhoso. Maravilhosa. Põe em pauta. E elas me ajudaram muito. Eu falei assim, gente, então isso é depressão. E conversando com a doutora, eu descobri que era uma depressão também hereditária, porque ela pode até falar sobre isso, que a depressão ela pode ser hereditária. Disso, até que a minha mãe, hoje eu sei que a minha mãe morreu de depressão, porque ela tinha a mesma coisa, ela não tinha vontade de viver, ela tinha esse sofrimento todo, e a depressão dela causou um AVC. Mas um AVC, para mim, hoje eu penso que foi uma consequência da depressão, que quem matou minha mãe foi a depressão. Eu falei assim, não, a minha mãe morreu disso, eu tenho que lutar. Entendo. E foi isso que eu corri atrás, né? De ir com a doutora, e me tratando, ela falou, você tem que arrumar coisas que você goste de fazer, você tem que começar, né, a ver algo para você colocar a tua energia. E veio o samba na minha vida. Hoje o samba, eu chamava de samba terapia, né? Então eu levantei como jornalista a bandeira da saúde mental, porque eu também sofria uma psicofobia como portadora de depressão, e também como trazer à tona a questão da saúde mental, porque nem todo mundo, inclusive colegas de trabalho, não aceitavam muito que toda segunda-feira vamos falar o quê? Vamos falar de saúde mental, de doideira, de louco. Você acha que é preconceito isso, ou é um certo medo de falar do assunto? Assim? Eu acho que é preconceito, porque é a falta de conhecimento. As pessoas incomoda. As pessoas, elas não querem ver falando que você está sofrendo, ou que você... também eu acho que pode ser uma fuga, né? E isso rolava muito no meu Facebook. Quando eu falava de depressão, não tinha uma curtição, um engajamento lá. Quando eu falava assim, eu tô numa praia aqui de biquíni me divertindo. As pessoas buscam a ilusão da vida perfeita que não existe pra ninguém. Não existe, né? Fora dos stories você tá bem? Não é? Então, o samba foi aquilo. De eu encontrar, eu ouvi aquela bateria, né? E justamente quando a gente falou sobre isso, quando você foi me entrevistar, casou de eu conseguir vir representando a Fênix, que era o meu momento. Então, aquela fantasia estava muito além do enredo que a escola estava representando, mas representava muito o meu momento de vida. Era o teu enredo pessoal, exatamente, né? Que eu estava ressurgindo. É interessante que eu me lembro, assim, apesar de fazer alguns anos já, né? Eu me lembro quando a gente teve essa conversa em relação à sintomatologia da tua mãe, né? E aí a gente traz 3 componentes muito importantes para que a gente tenha essa composição do transtorno mental, né? Então, o transtorno mental vai acontecer necessariamente qualquer pessoa. Quer dizer, tem pessoas que vão ser mais magras, tem pessoas que vão ter uma tendência à obesidade, tem pessoas que têm uma tendência maior ao suicídio, à depressão, à ansiedade. Então, o que vai compor isso? É uma base genética, né? Uma das áreas assim da psiquiatria que eu sou apaixonada é a farmacogenética.
E na farmacogenética, a gente tem alguns genes, né, alguns marcadores biológicos que a gente sabe que, quando presente, aumenta em 5 vezes, pelo menos, a suicidabilidade, né? A gente diz assim, naquele indivíduo. E a gente vê que isso é uma característica familiar. E também as pessoas que são expostas... Descobre isso com um exame de sangue? Na verdade, tem exames genéticos hoje que a gente plota isso também. A gente tem os exames, inclusive, eles veem, por exemplo... são substâncias químicas, Alessandra? Tem alguns pacientes que já passaram por vários médicos, tentaram vários remédios, tudo. Aí a gente faz o perfil farmacogenético. Então, vem os genes que a pessoa tem, que ela provavelmente pode ativar através do sofrimento, e aí vai ter a expressão, digamos, daquele gene, e ela vai metabolizar alguns remédios melhor, outros ela vai ter efeito colateral, e isso vem tudo no exame. Não é muito barato, não. Mas é um exame que às vezes a gente solicita, a gente tem, né? E a partir desse mapeamento, faz-se o que daí, doutora? Tem como equilibrar assim, a gente, na verdade, a gente tem um histórico de vida do indivíduo. E aí a gente vai plotar a tendência, a genética da família, né? Porque geralmente tem alguém que já vem com aquela característica familiar. Segundo, a estrutura da personalidade e a formação do indivíduo na primeira infância. O período da primeira infância, desde o intraútero. E a gente traz um assunto muito importante agora, quando a gente fala de intraútero, que é das mulheres grávidas que são obrigadas a estar felizes. Que horror. As mulheres, porque assim, a pessoa tá essa grávida, obrigação da felicidade realmente é uma questão que atualmente a gente sente o peso, né? Como a Bia falou, a Liege falou, as redes sociais acabam potencializando isso, né? E cobrando, né? E a mulher, como se fosse realmente uma obrigação. A mulher grávida é colocado para ela que ela não pode tomar remédio, porque é remédio controlado. E, na verdade, ela produz neurotransmissores que passam para o bebê. E o bebê já é formado com o cérebro, vamos usar assim, um termo bem técnico, chumbado. Por quê? Porque ele já no seu desenvolvimento, ele já é prejudicado pelas emoções maternas. Porque tudo isso produz substâncias químicas, né? E aí o terceiro elemento é o estressor por isso externo. que as pessoas pedem para ela ficar feliz, mas na verdade as pessoas não estão entendendo que não é uma questão de vontade, né? Às vezes ser feliz... Na verdade, assim, a gestante, para mim, é a pior situação de depressão que tem. Porque é como se fosse inadmissível, por ela estar gestante, ela ter depressão. E aí, quando ela tem, ela tem aquela noção geral, né? De que ela não pode tomar remédio, porque o remédio vai fazer mal pro bebê. E, na verdade, o que vai fazer mal pro bebê é não tratar a doença. Sim. Porque os remédios, eles não têm o risco de teratogenicidade, que é causar algum mal ao feto, aumentado. Não, isso não existe. Isso é coisa do século passado, isso não existe. Hoje em dia, as medicações são extremamente seguras. Tem remédios que são próprios para a gestante, independente do quadro que ela tenha. E aí, sim, vem o estressor ambiental. O que é o estressor ambiental? É assim, a pessoa tem a genética desfavorável, tem a estrutura de personalidade mais fragilizada, que tem dificuldade de resiliência, de adaptabilidade. Aí ela tem um chute do namoro, um chifre, uma perda do emprego, uma frustração. Um luto qualquer. Um luto. E ela não consegue lidar com aquela diversidade. Quando ela não consegue lidar com aquela diversidade, aí as pessoas dizem, se matou porque acabou o relacionamento. Não. Ela não desistiu de viver por isso. Aquilo, na verdade, foi a cereja do bolo. Mas tem um bolo todo por trás e a gente não pode ter uma relação unicausal para uma coisa tão complexa. Porque o indivíduo ele tem uma vida desde o intraútero. Claro. E tudo isso é levado em consideração. E quando a Bia traz essa questão da hereditariedade da genética, é disso que a gente está falando. Que as mães, às vezes, a gente chega a tratar uma pessoa. Aí ela diz assim, doutora, a minha filha tá assim, assado, cozido. Eu digo, então vamos tratar sua filha. E daqui a pouco, quando você vai tratando a pessoa, a mãe, a filha, porque já tem uma tendência genética. Agora, se você ama uma pessoa, o que você quer? O melhor para ela. Então, se você sabe que a sua mãe, que você já tem um transtorno do comportamento, transtorno emocional, uma doença, então vamos preservar toda essa geração que pode lidar melhor com isso. Doutora, deixa eu... Eu só queria fazer uma pergunta, aliás,
porque tem a ver com essa questão da gravidez. Não, é porque é um assunto tão interessante, a gente faltou várias perguntas, mas assim, vão surgindo outras. Vai ter que ser e quando ela fala 2, 3, 4. É muito interessante. Quando ela fala a questão da gravidez, só para eu fazer um link com a depressão pós-parto, porque a gente está falando de gravidez, e eu acho que é uma coisa que aí eu sempre tenho dúvida se isso tem aumentado. A depressão pós-parto, geralmente, ela começou na gestação e ninguém tratou. Eram duas perguntas. A primeira é que a gente ouve cada vez mais falar sobre isso, e eu não sei se as pessoas estão mais livres para falar ou se realmente tem aumentado a quantidade de pessoas com depressão pós-parto. É a primeira pergunta. Aumentou, a segunda... mas aumentou num nível global, né? Não foi só no pós-parto, foi... Todos os transtornos mentais aumentaram em todo mundo, para todas as faixas etárias, categorias, homem, mulher, menino, velho, todo mundo. Que a gente vai falar sobre isso, inclusive as meninas te perguntam sobre o Covid. Mas a segunda pergunta é o seguinte, existe uma propensão maior para algum grupo de mulheres, mães, a ter essa depressão pós-parto? Ela pode ser algo pontual daquele momento, ou ela já traz uma carga anterior e pode ser que leve aquela família a ter um cuidado e um acompanhamento melhor ou maior com aquela mulher? Ou é algo pontual e que pode aparecer e nunca mais aparecer? A gente tem um componente genético, tem estrutura de personalidade e tem muito também da mulher se sentir incapaz, né, de ter aquela criança. E hoje nós temos famílias muito... É complicado a gente falar de família, porque nós temos diversos modelos familiares, né? Você tem desde o modelo monoparental até uma família múltipla. Então, dentro dos diversos formatos de família, uma mulher, ela pode optar hoje, você não pode dizer que todas as mulheres solteiras, elas vão ter sofrimento. Porque hoje nós podemos ter mulheres que, por escolha, elas estão optando por ter os seus filhos, mas não estarem com um relacionamento fixo. E nós temos mulheres que podem ter relacionamentos abusivos, violentos. Então, o que nós precisamos avaliar é qual é o contexto de suporte emocional que aquela mulher tem na gestação. Independente dela ser solteira, dela ser uma união estável, dela ter um namorinho ou dela ter um casamento de 20 anos. Não é isso que importa. O que importa é qual é o suporte social, emocional e a segurança que aquela mulher tem durante aquela gestação. É isso, Lias, desculpa. Não, pode imagina, é importante isso aí. Esse meu aluno, né, ele foi meu assessor nesse assunto agora, e eu contei para ele que eu pedi para a Secretaria de Segurança Pública, porque a gente não tem dados de suicídio no site. Aí eu perguntei do assessor de imprensa, ele falou, nós não colocamos os dados, só se a imprensa pede. Eu falei, nossa, parabéns, eu acho que isso é ótimo, é melhor não colocar mesmo. E esse meu aluno, ele concordou comigo, aqui a gente não teve um consenso, eu preferi não divulgar esses números, porque me assustou um pouco, porque só ouvia falar, e é verdade, os números aumentaram na pandemia. E aí eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque a senhora já falou da carga genética, e esse externo foi comum a todos nós, né? Sim. Então, imagina uma pessoa que já está em depressão, né? Como que deve ter pesado, e quem não tinha, como é que pode ter pesado a pandemia? Porque ninguém aqui, né, na sala, ninguém, né? Que nem mesmo que não tenha depressão, passou incólume por essa pandemia, está passando porque ainda não acabou, né? Então, a gente, foi um sofrimento maior. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, doutora, sobre esse sofrimento maior. A gente não fala de números porque quando a pessoa está lá no fundo do poço, se sentindo muito mal, e a pessoa diz assim, olha, gente, tem um monte de gente que está passando por isso. Eu vou ser só mais um, então não custa nada, né? Então, essa é uma visão que pode ser obtida. Então, por isso que a gente evita essa questão de divulgação dos números. Em relação ao adoecimento, nesse período de pandemia, a Organização Mundial de Saúde, ela trouxe um relatório muito interessante, que fala que 60% da população mundial está adoecida. Nos seus mais diversos graus, leve, moderado, grave, enfim. E aí a gente tem, quer dizer, menos da metade da população que conseguiu se manter aparentemente saudável emocionalmente. Deve ser crianças de 1 a 5 anos. Mas criança sofreu muito na pandemia também, né? Eu vejo bem pequenininho, ficar em casa. Na verdade, a gente tem uma ideia, às vezes, de que quem é mais jovem tem o sofrimento do distanciamento físico, que eu não chamo de isolamento social, distanciamento físico, né? Mas, às vezes, eles são tão conectados digitalmente que eles não sentem, tanto como nós que tivemos essa geração, né? De realmente muita conectividade física, porque isso já faz parte do mundo deles. E aí, o que acontece é que, além
do medo, da doença, dos óbitos, etc e tal, nós tivemos situações socioeconômicas muito graves. Por exemplo, hoje, o desemprego, ele assola o mundo, né? Não é assim, aqui, querido, querida, entenda, as pessoas estão muito mais desempregadas do que antes. E quem está empregado e tem sua renda, essa renda teve um poder de consumo reduzido. Então, antes, se todo mundo no final de semana ia pro cinema comer pipoca, a gente já tem medo de ir pro cinema e a gente não tem mais o dinheiro da pipoca. Porque como tudo aumentou, da gasolina, eu não tô aqui, tipo assim, pra criticar nada, mas tudo aumentou, então você não consegue mais ter a mesma condição de lazer. Isso também impacta. Até se você assinava todos aqueles canais para você se divertir, você já está assinando menos ou nem tem mais assinatura. E aí, nesse contexto, as pessoas também têm o distanciamento físico, que impactou muito. Só que distanciamento físico não é isolamento social, porque nós estamos aqui conectadas. Nós estamos conectadas aqui com muitos ouvintes, nós estamos conectadas com pessoas que estão vendo através do YouTube, que vão escutar esse podcast. E essa conexão digital, ela é uma conexão social, sim. No entanto, a grande maioria das pessoas fica alimentando o desejo do passado de que as coisas sejam da mesma forma, que é uma dificuldade da resiliência e da adaptabilidade. Querido, querida, isso não vai mais existir. Nunca mais, doutora. Página. Nunca mais. Pode até voltar, mas acostuma com o que tem agora, aproveita o agora, vive o momento, porque isso aí que dói menos. Essa frase é isso. Então, vive o agora. E o agora, como é que a gente vai encontrar com as amigas? A gente vai manter o mesmo padrão? Talvez sim, talvez não. Você vai ter círculos menores. Você não vai mais conseguir uma festa com 50, vai reunir com 5? Reúne com 5, da forma que der. Faz uma reunião virtual. E tudo isso, a gente precisa ter muita adaptabilidade. E por isso que 60% da população mundial está doente. Isso é um estudo mundial. Não é no Brasil que está acontecendo isso, é em todo canto. Agora, é interessante porque a nossa sociedade é tão resistente que quando eu escolhi que eu só ia fazer telemedicina, eu sabia que eu estava fazendo uma escolha que eu ia perder muitos pacientes. Mas eu não tenho essa pereba emocional, não tenho ferida de rejeição, então para mim tá tudo bem. Porque cada pessoa tem o seu perfil. Tem pessoas que não gostam de podcast. Né? Aí, durante a pandemia, a senhora manteve o atendimento só à distância, por vídeo. E depois, e agora, e pretendo continuar, porque eu me adaptei muito, eu acho muito bom. Foi uma opção profissional e uma opção pessoal, porque eu consigo trabalhar da minha casa, consigo acompanhar melhor a educação dos meus filhos, consigo estar mais perto da minha família, e hoje nós conseguimos fazer refeições juntos. Perfeito, eu consigo saber o nome das professoras, eu vou na escola falar com a coordenadora, e eu nunca fiz isso na minha vida e não tenho vergonha de dizer. Então a senhora não vai mais ter consultório? Nunca mais. Eu tenho uma clínica, não vou nem atender na minha clínica, quanto mais... Interessante. Agora, doutora... dá outro assunto pro podcast, maravilhoso. Você acabou de dizer a vida depois da pandemia. Que a gente tem que evitar números e tudo, mas tem um número que a OMS divulga, que é um suicídio a cada 40 segundos, né, no mundo. A questão do suicídio, né, que como a Liege falou, é um desafio, né, para a filosofia, mas que a própria OMS já reconhece como um problema de saúde pública mesmo, né, porque se alastrou, né. Até que ponto ele é um problema dos tempos modernos, ou é uma questão que sempre existiu? A gente precisa se sentir culpada pelo mundo como está hoje, e é por isso que as pessoas estão se matando tanto, ou era uma coisa que já acontecia e a gente só não sabia? Em 2000, a Organização Mundial de Saúde fez um documento que era um alerta mundial, dizendo que isso era um problema do mundo e que até 2020, que foi ano passado, né? Já passou. Sem pandemia. A OMS disse que a depressão ia ser a doença que mais afastava as pessoas do trabalho. Então, presta atenção. Há 21 anos eles fizeram esse alerta. Há mais de 20 anos eles fizeram isso. E aí, o que aconteceu? Eles lançaram essa informação, só que não se sabia que 2020 seria o ano da fatídica pandemia. Quando eles lançaram essa informação, muitos países correram atrás e melhoraram seus indicadores. O Brasil não. O Brasil piorou. Ele aumentou em 17% a 18% o indicador, ao invés de reduzir. Esses indicadores medem que tipo de comportamento? Aí vem uma questão, que na verdade, esse 17 a 18, ele pode vir a ser pior do que se imagina, do que se tem escrito. Por quê? Porque nós temos formulários, né, de lesão autoprovocada.
Certo. Então, as pessoas, muitas vezes, elas podem ter métodos que, na hora de se registrar, não se registre como uma lesão autoprovocada, né? Então, ele também tem muitos casos. A pessoa tem um acidente de trânsito. Então, ninguém sabe, na verdade, se aquele acidente pode ter sido intencional, né? E aí, o que se coloca como grande X da questão? Que, de um modo geral, os transtornos mentais, eles foram aumentando. Ok. Só que antes eles existiam, porque Shakespeare já falava disso. Que ele dizia, ser ou não ser, eis a questão. Na verdade, ele falava de viver ou não viver, de estar ou não estar vivo. E quando o imperador Constantino, olha só, eu fui pro fundo, né? Fui lá para trás. Adoro, história fala muito do nosso presente e o passado. Calbi Peixoto. O Calbi Cerquinho, o nosso professor. O Calbi Cerquinho, o nosso professor de história. Então, o que acontece? Quando o imperador Constantino, ele começou a fazer aquela grande expansão do Império Romano, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, que é inclusive o nome do Centro Espírita, diziam o seguinte, que a vida é um dom de Deus e só Deus pode tirá-la. E isso tudo era um grande dilema, porque eles precisavam de mão de obra e as pessoas não podiam se matar. Porque se as pessoas se matassem, eles não iam ter soldado, essa campanha ninguém ia plantar. Tinha gente se matando, provavelmente. Né? Ninguém ia plantar. E tu imagina, todo mundo guerreando para conquistar território. Será que as pessoas que estão em guerra estão felizes? Deus me livre. Então, será que essas pessoas não se sentem em algum momento em uma situação de desespero? Claro. Porque até na Bíblia, Saul disse pro escudeiro, me atinja com a sua espada, tire minha própria vida, porque eu prefiro ser morto por você do que por esses incircuncisos, né? Que era pelos filisteus. Mas aí, Alessandra, então isso é histórico. Mas então você acha que os números, isso sempre existiu, essa situação, e hoje é melhor registrado? Ou há de fato um aumento de desses pessoas componentes que levam mesmo, né? Por exemplo, a rede social, que não existia e hoje existe, ela pode ser considerada um fator... As redes sociais podem ser protetoras ou não. Então, eu sou de uma linha que eu não gosto de, assim, aquele negócio de fator de risco, fator de proteção, né? Então, por exemplo, rede social. O CVV não é uma rede social? Ele tem chat no Facebook. 188, 188. Exatamente. Então, você pode entrar no Facebook do CVV e você teclar, porque tem gente que não gosta de falar, né? Prefere escrever. Então, a rede social, ela não pode servir de fonte de informação positiva. Claro. A rede social, ontem, eu fiz um suporte emocional com uma pessoa, né, que ela colocou no Stories, além dos Stories, né? Como você está além dos Stories? Que ela estava um pouco sumida, porque ela estava tendo uma crise de transtorno de humor bipolar, e eu tinha conversado com ela por umas outras situações durante a semana, e ela não tinha comentado nada. Quando eu vi Stories dela, eu fui no privado, no direct, e eu disse assim, que história é essa que tu não me falou nada? Ela disse, não ia entrar nesse assunto contigo, porque não era disso que a gente estava falando, né? E eu achei uma coisa muito pessoal para eu te incomodar como profissional. Eu falei, tu deixa de palhaçada agora. O que está acontecendo? E a gente começou a conversar, que não eu fiz contigo, né? Foi a mesma linha. Então, a gente começou a conversar e eu comecei a falar um monte de coisa para ela. E ela disse, cara, em 5 minutos, eu abri um leque de opções aqui na minha frente, na minha vista, né? Com uma conversa que a gente está tendo. Então, a rede social, ela pode ser positiva, sim. Mas ela também pode ser nociva, porque ela também pode induzir a pessoa a ir mais pro fundo do poço. E a gente tem exemplos nítidos disso, né? De grupos sociais que estimulam as pessoas aos atos de automutilação, estimulam metodologias. Só que isso, querida, é crime. Isso é crime. Mas existe. Então, a rede social pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. Eu queria fazer uma pergunta para a Bia sobre isso. A Bia, que é uma pessoa pública e que usa, inclusive, o nome dela e tudo para expor isso e servir de exemplo para outras pessoas. Ainda sobre rede social, né? Semana se falou, inclusive, no Fantástico Domingo, muito sobre pessoas famosas, né? Que sofrem ataque de haters e que, enfim, são, de alguma maneira, julgadas, né? Você estava falando aqui, antes da gente começar a gravação, que você se sentiu várias vezes julgada, né? Muito. Porque muitas vezes as pessoas te viam maquiada, por exemplo, extremamente triste, dilacerada por dentro, mas por fora maquiada e diziam, você está deprimida nada. Eu queria o ponto de vista de alguém que sofre esse tipo de ataque. A pessoa se sente ainda mais sozinha? Mas é horrível, é horrível. Esse julgamento, né? A gente está numa sociedade que o tempo todo você é julgado e o tempo todo você tem que estar bem, né? E
quem é que vive a minha vida? Quem é que sabe né, da minha história, né, doutora? Ninguém sabe. Eu tô olhando, né? Não tem aquele velho ditado, quem vê cara não vê coração? Então, o tempo todo, devido à minha profissão, eu tinha que estar com cabelo feito, unha feita, sabe, maquiada, sorrindo. Porque eu estava trabalhando. Então, eu acabei... Cara, é um personagem. Então, eu me via a personagem Bia Borges, que apresentava, que conversava com as pessoas que estavam trabalhando, e a Bia Borges real, que chegava em casa com um vazio imenso. Eu chegava, não via minha mãe, que era a dor mais profunda que eu sentia. E assim, numa tristeza tão grande. Eu estava até conversando com o meu marido esses dias, que eu acho que na época eu tive até síndrome do pânico, e sem conhecer, não sabia nem o que era, porque eu chegava em casa, eu tinha tanto desespero, que a minha vontade era de sair correndo, sabe? E sumir, aquele desespero, era um choro tão dolorido, entendeu? Então, era assim, era a Bia real e a Bia personagem. Esse personagem, essa necessidade desse personagem, aumenta ainda o peso dessa dor? Piorou? Nossa, era horrível, porque você ter que mostrar algo que você por dentro não tava, mas eu não podia fazer aquilo, porque as pessoas já julgavam assim. Quando eu levantei a bandeira da saúde mental, né, falando no programa o tempo todo, e depois, principalmente, sentindo na pele, eu falei assim, não, cara, eu vou falar, e a gente vai falar, principalmente na época do janeiro, foi logo depois de Janeiro Branco, 2018, a gente falou muito sobre isso. A gente fez na crítica a matéria com você, né? Eu acho que foi importante até exatamente. Porque eu acho que essa questão das pessoas entenderem como parte, né, do ser humano é natural, né? Como a gente já tratou aqui, inclusive em outros programas, essa tendência de querer esconder o que é diferente, o que a gente não entende, né? Então, é muito importante que as pessoas falem até para isso. Eu fiquei muito feliz, porque na época eu recebia muitas mensagens de pessoas, nossa, mas você, né? Mas eu também tô passando, então obrigada. Parabéns pela coragem. Olha só, mas, gente, Bia, a coragem. Mas eu também me lembro que tinha pessoas que quando mais, você né? publicava alguma coisa, as pessoas faziam comentários, meio que duvidando, repreendendo, né? Sim, julgando, eu já ia falar, mas condenando, as pessoas diziam assim, tivesse o direito, né? Mas assim, Surdo. Mas isso, as pessoas recriminando porque que ela postava coisa triste. E a pessoa fazendo comentário naquilo. Era muito interessante. Porque era uma minoria de pessoas. Sim, uma minoria, né? Mas a grande maioria dava o apoio, tudo, mas sempre aparecia um outro. Sempre tinha. E tinha pessoas que não mandavam no público, mandavam no direct. Textos assim, entendeu? Dizendo que ela estava dando um mau exemplo falando disso. Mas interessante. Foi. E assim, e quando no carnaval juntou, né? Foi quando a doutora falou assim, Bia, você tem que procurar algo que te faça. E lá eu me reinventava. Ressignificou, né? Ressignifiquei. Então, para mim, era a vida. Agora, como que uma pessoa, e inclusive na época também, pessoas que trabalhavam comigo, acompanhavam, mas como você tá com depressão, você não está trabalhando, mas está no carnaval. Então, era muito difícil. Aí teve uma época que eu falei assim, não, eu não vou mais pro carnaval, porque as pessoas não estão entendendo, estão achando que eu não quero trabalhar. Tem gente que trabalhava comigo e falava assim, não, ela saiu porque ela é uma preguiçosa, ela não quer trabalhar. Que é a primeira pergunta que a gente fez aqui no podcast. Ainda é considerado como preguiça, como frescura, como... Olha, o que eu ouvi era, isso é frescura, imagina você... O que você tem? Você tem um emprego, você tem família e tal. Aí você não quer trabalhar, porque na época, né, também eu tive que entrar com licença, né? Fiquei sem trabalhar. Aí uma pessoa falou pro lugar todo que eu trabalhava que tinha me mandado embora porque eu era uma preguiçosa, não queria trabalhar. Sabe? Isso tudo, aí eu pergunto, é falta de conhecimento, é preconceito, é maldade? Ou eu acho tudo que junto, junta né? tudo. É tudo sabe? Junta tudo. É você... Eu acho que o mundo precisa de mais empatia. Inclusive, a gente não é dono de nada, nem do nosso próprio corpo físico, né? Porque
você fica doente na pandemia, você vê tanta coisa louca e a gente ainda quer se colocar acima do bem e do mal. Para você ver como o mundo dá voltas, que tinha uma colega de trabalho que falava assim na minha cara e falava: Bia, isso aí é falta de Deus. Eu falei assim, não, isso é falta de Deus, vai procurar uma igreja. Eu falei assim, não, eu tenho minha religião, tenho minha vivência, isso não tem nada a ver. E aí me recriminava que era frescura, falta de Deus. Quando eu fiquei sabendo esses dias, a mãe dela faleceu. E ela tá passando pela mesma coisa que eu, tá com depressão. Pra você ver, ninguém tá imune, Ninguém gente. tá imune. Acho que esse mundo Não tem precisa vacina, de né? empatia. Essa vacina não inventaram. Não, mas sabe que você precisa falou de uma coisa que eu achei empatia. muito interessante? É assim, eu já falei isso no meu Instagram. Quem quiser me seguir, @dra.alessandra Pereira, já fez meu jabá. Aí, repetindo, @dra.alessandra Pereira. Olha, eu lá no sigo Insta, e né? indico. Olha, eu sigo e indico. Ó, assim, eu fiz um vídeo dizendo o seguinte, as pessoas dizem assim: ah, tá tudo bem se não tiver tudo bem. Não tá tudo bem nada, não tá tudo bem. Quer dizer que a pessoa não tem direito de ter um dia que tá triste, um dia que tá com raiva, mesmo que não seja patológico. Mas tem um dia que tu não pode estar de ovo virado, como o povo diz. Então, a gente vive num mundo que todo mundo tem que ser o quê? É fingir o tempo todo aquelas que tá tudo respostas bem. protocolares e outra que coisa quando assim, você sai morrer daquilo, alguém, né? aí você tem que ser forte. Tem que ser forte não, meu irmão. Antigamente Chora. a pessoa ficava de preto 30 dias, Claro. ficava sem sair de O que casa, a gente sem falar diz, com ninguém, então, doutora? não fazia festa. Nesse momento, Esse por exemplo. momento é um momento muito desafiador, né? Então, no caso, eu sou evangélica, eu sempre digo, Deus acolha seu coração, porque a gente tem que se preocupar com quem está vivo. E aí, o que acontece? Nesse momento, a pessoa tem que sofrer o luto. O que, por exemplo, a Bia trouxe? Ela se preocupou tanto com a dor do outro, com a dor do Eu irmão, não sofri que ela o não luto, sofreu o e luto isso dela. me fez super mal. E você tem que sofrer seu luto sim, você tem que chorar sim. Só que você tem que fazer uma escolha. Ó, isso que eu falo, braba. Mas não é brigando com ninguém, não. É porque nós precisamos, em determinado momento, fazer a escolha de que a dor do momento da partida não pode ser maior do que a alegria da vida inteira. De estar vivo, de né? convívio com aquela pessoa. A dor da partida não pode ser maior do que a alegria do período que se conviveu. E isso é importante, porque para você ter saudade de alguma coisa, é porque aquilo era bom. Então você teve uma vida inteira que você riu, que você divertiu, que você foi amado, que você amou aquela pessoa. E o momento de dor de perda vai apagar tudo que aconteceu. E aí tem aquela hora que você tem que fazer a escolha. Eu estou no meu luto. Eu vou me permitir ter o luto. Ok, agora chegou o momento onde a vida segue. Onde eu vou virar essa página. E onde eu vou sempre lembrar da pessoa com muito amor, com muito carinho e tudo. Mas eu sigo em frente. Deixa eu fazer uma pergunta para a Bia. A gente já está com 52 minutos de programa, é maravilhoso esse assunto. Porque tem Juro, muita não deu pergunta. pra ser- Eu sou a chata da menina do tempo. Só que ela Então, não, assim, fala de sol, chuvas e trovoadas. Ela acaba o programa mesmo. É maravilhoso, eu acho que esse assunto tem que voltar, né? Eu só queria puxar um pouco aqui pra gente já ir falando sobre o que fazer, né? O ouvir é extremamente importante, mas eu e a Bia, a gente tem uma coisa em comum, que a gente é louca por bicho. E eu queria que a Bia falasse um pouco de como os animais, né, têm ajudado ela nessa questão de sair da depressão. Eles são tudo, assim, não tenho filho Gente, humano, mas tenho 9 filhos peludos, todos adotados das ruas. E assim, é um amor tão grande, tão incondicional, porque eu falei até para Liege que na época da minha depressão assim mais profunda, na época que eu estava muito mal, eu só saía da cama por causa deles. Eles me ajudavam a sair da cama, porque tinha que dar ração. eu tinha que dar muito ração, terapêutico, né? eu Aguinha. tinha que dar carinho. E eles vinham, eles sabem quando a gente tá ruim e eles ficam Sabem. ali, né? Então, aproveito você que tá, de repente, passando por algum problema, uma tristeza, adota um pet. Tem muitos bichinhos peludos na por aí rua. que podem trazer a cura para você. A cura. E eles me trouxeram. Tanto que hoje tem a pet terapia, né? Que já é algo adotado em hospitais, em muitos lugares, assim. Então, eles são meu tudo. Muitas vezes eles me ajudaram a levantar da cama. Eu não Doutora. quero ser advogado do diabo, não, mas às vezes a gente precisa, assim, ponderar algumas situações. Eu
Gosto muito dos pacientes que têm essa dedicação, assim, aos animais, né? Independente de ser humano ou não, mas enfim, que tem o cuidado com o outro, porque isso realmente é um fator de proteção, né? Como a gente colocou. E apesar de eu não gostar desse termo, as pessoas, elas consideram, digamos, tecnicamente, como fator de proteção, ter filhos. Mas o bicho, ele vira um filho. Eles são meus filhos. Então ele confere uma proteção, né, para o indivíduo, porque a pessoa fica dizendo, e com quem que eu vou deixar meus gatos? Com quem que eu vou deixar, às vezes, até minhas plantas? Eu penso isso. Entende? Então, isso é um fator de proteção. Minha preocupação não Agora, o que a gente precisa também refletir, que é isso que eu digo assim, que eu também trago uma reflexão, é que tem muitas pessoas que elas abandonam o convívio humano e social aí não é legal. Para se dedicar só a isso, e isso já sai daquele limite da normalidade, onde vira realmente uma vivência delirante até. Claro, não pode ser uma fuga, né, Alessandra? Não pode ser uma fuga. Eu tive uma paciente recentemente que ela alugou uma casa num bairro vizinho ao que ela mora numa área nobre, então alugou uma casa pra num bairro colocar vizinho. Os bichos. Ela estava com 52 animais nessa casa. Já uma acumuladora, na verdade, né? Então, assim, eu trago essa questão porque muitas vezes ela tem 2 filhas, né? Então, ela não tinha mais uma vida, assim, com o marido, com as filhas e tudo, com a família, porque o tempo todo ela estava dedicada aos 52 animais. Aí já vira outro tipo de problema psicológico. E aí a gente já traz... Assim, mas eu já fico feliz por ela, porque ela teve grana, né, para pegar uma casa, para botar e visitar os bichinhos de vez em quando e cuidar. Mas apresentar para vocês. Perfeita essa mulher, doutora, você falou que não tem vacina, né? Mas assim, na linha do que a Dani falou também, a gente já começando a dar dicas. Não tem vacina, mas para a gente ter uma boa saúde mental, se a gente quiser exercitar aí a nossa saúde mental, o que a gente pode fazer? Tá saindo lá no meu Instagram um vídeo que eu fiz, que eu inventei, eu toda metida jornalista, eu inventei uma vez, né? Uma vez por semana, atriz. Mais ou menos, eu faço o que eu chamo agora, vai sair o segundo, Mental News, o seu jornal de saúde mental. Que legal. Aí eu pego um artigo científico, que eu li de forma muito recente, achei interessante, e falo como se fosse assim um jornalzinho dando uma notícia, né? Ótimo. E esse artigo agora de agosto, né, um artigo bem interessante, ele disse o seguinte, que no pós-pandemia eles fizeram uma revisão de muitos estudos, é uma revisão sistemática, e eles disseram que as pessoas estão adoecidas física e mentalmente, e que tem algumas ações que foram abandonadas e que precisam ser resgatadas. Primeiro, atividade física. Segundo, uma alimentação de qualidade, porque as pessoas tiveram tanto ganho quanto perda de peso por uma alimentação insuficiente, né? E terceiro, essa questão da inserção social independente da forma de socialização. Então, eu achei muito interessante porque teve um estudo que provou e comprovou isso que a gente já disse. Exercício, comer bem e se relacionar. Pode ser por videochamada mesmo. E se conectar com as pessoas. Sim. Agora, também então, ficar atento a mudanças de atitude, né? Sobretudo em adolescentes ou pessoas do seu convívio. Também acende um alerta, uma luz vermelha ali. Sabe o que eu acho interessante? É assim, eu me lembro da minha mãe conversando com as mães conversando, né, Dani? Na época da escola. Sim. Então, as mães conversavam assim, falavam da gente quando a gente era menino e diziam assim, essa menina tá tão diferente, que a gente estava em colégio que era só de menina. O adolescente, ele é uma pessoa que ele tá naquela fase do conflito, que ele tem que adquirir as responsabilidades da vida adulta. Cada dia tá de um jeito mesmo, né? E que ele muda mesmo. Só que o que eu percebo é que as nossas mães, os nossos pais, eles sabiam o que a gente pensava, com o que a gente tinham andava, mais ciência. o que a gente gostava. Os pais viravam amigos. Se era do menudo, se era, enfim, do que fosse, né? Agora não. Mas hoje em dia, os pais, eles têm... Não precisa ninguém fazer alienação parental. Os próprios pais, eles se alienam de saber. E eles não conseguem, eles não sentam com os filhos e sabem do que o filho gosta, o que o filho assiste, o que o filho está expondo. E a mente humana é um solo fértil. Ao que você, independente da idade que você está, que está aqui nos ouvindo, ao que você está expondo a sua mente. Você está expondo a sua mente a muitas mídias, muitas vezes, que não são informativas como a que nós estamos tendo agora, mas que são mídias sensacionalistas que só te implantam o medo, ou você está se expondo a mídias que te trazem conhecimento e informação para que você não fique paralisado e você tenha atitude. Então, vamos refletir, porque não se sabe
nem o que esses jovens estão sendo expostos, porque perdeu-se esse contato de conhecer o que o filho tem na mochila, porque na nossa época se viesse um lápis diferente isso mesmo. de onde é que veio. E você vai devolver amanhã. Ele me deu, eu troquei com ele, não, é isso mesmo. Precisa esse acompanhamento, então. Quando a Aruana pergunta assim, o que fazer então? Acompanhar os filhos é uma necessidade primordial. Ouvir os filhos sem julgamento, tentando compreender o que eles gostam, o que eles pensam. E entrar mesmo naquele universo, eu acho que é importante. Você não é obrigada a concordar, mas você é obrigada a entender que o seu filho não é você e ele vai pensar diferente de você. E você precisa, se você o ama, respeitar a forma como ele pensa. Perfeito, doutora. Vai que tem que acabar mesmo. Infelizmente tem que acabar. Eu olho pra Daniela assim, ó. Acaba aí. Tu que vai ser eu vou falar minha dica primeiro, tá? Porque, as dicas, vamos fazer todas as dicas. Eu acho que as meninas também. Eu vou começar com a minha. Posso? Então vai. Pode, tia. Vamos lá. Eu trouxe um livro que eu li, é um dos livros que eu li no último ano. A gente falou várias vezes em saúde mental aqui, né? E todo mundo tem momentos assim na vida muito vamos falar minimamente de reflexão. Então eu passei um ano de muita reflexão e, portanto, li muito. Se tem uma coisa boa que o último ano me trouxe foi bonita essa capa, parece um cérebro, né? Mas é um cérebro, com várias cores e performances. Que lindo, né? E isso ajuda muito, a gente lê ajuda muito a pensar e entender o comportamento do outro e refletir sobre o nosso mesmo. Esse é um livro que estava na minha biblioteca há alguns anos até, e eu não tinha tido tempo, e tive tempo, da Carol Dweck, acho que é esse o sobrenome. É o Mindset, né, a nova psicologia do sucesso, e eu queria particularmente ler aqui um trecho que eu achei muito bacana e muito pertinente com o que a gente está falando. Diz assim: em suma, as pessoas acreditam em traços imutáveis, estão sempre achando que correm o risco de ser avaliadas em termos de fracasso. O fracasso pode defini-las de maneira permanente. Por mais inteligentes ou talentosas que sejam, essa atitude parece incapacitá-las para o uso de seus recursos de reação. Quando as pessoas acreditam que suas qualidades básicas podem ser desenvolvidas, os fracassos podem ser dolorosos, mas não as definem. E se é possível expandir as capacidades, se a mudança e o crescimento são possíveis, então ainda há muitos caminhos para o sucesso. Se eu pudesse resumir em poucas palavras esse livro, né? Muito legal. Há muitos caminhos e tudo é um mindset, é você realmente programar a sua cabeça para pensar isso, né? Eu acho que a saúde mental é um problema realmente de saúde pública, não é uma escolha, mas pode ser uma escolha, sim, você procurar ajuda, né? Você perceber o que está próximo de você e ajudá-lo, e ajudar a programar a sua cabeça para conviver com essa sua realidade e viver da melhor maneira possível. Então, eu queria deixar essa indicação aqui. Ele não fala especialmente de saúde mental, ele fala de reprogramação mental, de pensamentos e o quanto isso pode mudar a sua vida. E eu acho que pode ser uma leitura interessante para essa semana. Esse livro é muito bom. Né? Olha aí. Vou fazer a minha, então? Doutora também. A senhora também indica, doutora? Adoro esse livro. Esse livro é maravilhoso. As minhas dicas são duas, né? É um filme e uma série. As Vantagens de Ser Invisível não é um filme novo, mas é um clássico, né? É a história de um garoto que ele perde o melhor amigo para o suicídio. O melhor amigo dele se suicida. E também uma tia que ele gostava muito, não vou dar spoiler, mas o grande problema na vida dele é a tia. No final você vai saber. Só que quem é que salva ele? Uma família maravilhosa que ele tem, né, que bem estruturada, e amigos novos que ele faz, né? Amigos que, como ele diz, que são amigos que não são populares, como ele também não é. Então, a gente precisa do outro, né? Esse é o grande... E o outro é sobre família, principalmente. É o This Is Us, que é uma série também não muito nova, mas que agora vai para o 6º. Malu ama. This Is Us. Eu estou começando agora, eu estou na 2ª temporada e estou muito impactada. É uma série belíssima, todo mundo deveria assistir, quem puder, né? Porque está na Amazon, infelizmente, tem essa questão, né? Não é todo mundo que pode pagar e tal, mas devia estar na televisão aberta. É muito bonita essa série, é uma série de 3 irmãos. Os 3 irmãos têm problemas de transtornos mentais, né? Um é depressivo, o outro tem problema de
de compulsão alimentar. Então, eles se seguram muito e caem muito e levantam. Então, é uma série fantástica para a gente entender que as nossas diferenças é o que nos fazem iguais, né? Então, assim, a gente vê aquilo numa série, vê aquilo na vida real, e é o que a gente percebe que o grande segredo de tudo é você saber ouvir o outro, né? Porque a empatia, eu já disse aqui uma vez, eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa, é o sentimento mais difícil que existe, mas a gente tem que exercitar toda hora, porque é só com esse exercício, né, é que a gente vai tornar o mundo melhor, né? Ouvir o outro faz o mundo ficar melhor. Aru. A minha dica é uma série também, que está na HBO, Mare of Easttown. Ai, maravilhoso. É uma temporada só, acho que não vai ter a segunda, porque, né? Acaba, né? Mas é uma detetive que também está enfrentando problemas de luto. Kate Winslet, Titanic, Kate, maravilhosa, linda, perfeita. Sem um pingo de mãe, maquiagem. Né? Mãe de adolescentes e adultos, assim, já madura, né? E ela é detetive, então enquanto ela está desvendando crimes, ela também está enfrentando questões relacionadas à saúde mental. E é muito bonito matou, né? Acompanhar, né, o desenvolvimento assim, de como que ela vai evoluindo. E nesse contato com o outro, como a gente falou, como é importante, né? Ela vai estabelecendo novos padrões, ressignificando coisas. Então, Mare of Easttown na HBO. Minha dica. Vocês têm dicas? Senão a gente Poxa, não me falaram que tinha dica aqui. Eu tô tentando até lembrar o nome de um filme maravilhoso que eu assisti também no Netflix. Fala como é que era, pra ver se a gente lembra. Não, mas não tem problema mas eu acho... Como que era? Depois eu acho que uma coisa... Mas fala aí um pouquinho dele. A Bia não deu a dica, mas eu acho que uma coisa que ela falou que pra mim é fundamental, assim, pra saúde mental minha, né? É a coisa da música, né? Como é importante você ouvir música e você, né... Como ela te transporta, ela falou muito do samba, mas eu acho que qualquer tipo de música que tenha, né, uma conexão com você, pode ser muito... A doutora sempre falou para mim, eu sempre vou trazer, se você buscar algo que faça você se reconectar com a vida, porque quando a gente está em depressão, a gente sente esse vazio muito grande. Então, você tem que buscar. Agora, também eu acho que é muito importante a gente trazer essa empatia e sempre se colocar no lugar do outro, porque é muito difícil quem está naquela situação, né? Eu tive essa bênção, né, de reconhecer e buscar essa ajuda, mas se ela não me pegasse, de jeito eu não teria ido. Então, é a gente observar quem está do nosso lado, porque quem... eu lembrei de uma dica. Já vou logo falar. Então, acho muito importante, observe. Se alguém chega, dê o ouvido, né? E coloque em prática. Não adianta aquela coisa ser passiva. É você buscar e encarar aquilo com quem está do teu lado. Porque se não fosse a minha família, as minhas duas anjinhas, eu não estaria aqui com certeza. Assim, não estaria do jeito que eu estou, me recuperando bem. E uma dica recentemente eu vi no Discovery Home and Health, uma série que é sobre saúde mental. Olha. Que agora eu esqueci o nome. Mas muito... por um fio, não. Eu vou lembrar, gente. Eu tenho esse problema. Depois a gente coloca no Instagram. Depois do Covid ainda, eu também é outro assunto. A gente vai falar sobre isso. Eu tô muito esquecida. Altera? Eu vou fazer essa pergunta. Altera, Alessandra? Altera muito, porque é um processo inflamatório que ocorre em todo o corpo, inclusive no cérebro. Então, dos 5 principais sintomas da Covid, a gente tem 2 neuropsiquiátricos muito importantes, que é a anosmia, que é quando não sente mais cheiro, né? A algesia, que não sente mais o paladar, e o esquecimento. Então, as pessoas estão ficando lesas, desatentas pós-Covid, O que né? fazer? Existe uma desatenção. Tratar. E como trata? Procurar a doutora Alessandra. Pois assim, na verdade, o tratamento, ele por enquanto, ainda se baseia muito na avaliação pessoal e na reposição, né, de suplementos mesmo, na questão do uso, muitas vezes, até de anticolinesteráseos, que são remédios tipo para Alzheimer mesmo, né?
E hoje, e como é uma doença... Mas isso é médico que passa, tem que procurar o psiquiatra. Não, mas assim, na verdade é um conjunto, né, de ações. Entendi. Uma ação extrema é você ver que você realmente tem um grave prejuízo de memória e você tentar utilizar, inclusive, essas medicações. Agora, sim, a maioria dos pacientes, eu odeio aquela placa, eu venci a Covid. Porque a sensação que tem... É que acabou ali, né? Não acabou não, amigo. Você não precisa fazer mais nada. E o organismo tá todo bagunçado, todo desorganizado, depletado de tudo. Então, quando a gente começa a fazer as reposições e tirar as inflamações, né? E devolver o estado de saúde do organismo, você começa a voltar a memória, o cheiro, o olfato, tudo. Então, isso, assim, é bem interessante. Mas nem todo mundo vai recuperar tudo, não. Bia, eu não sou psiquiatra, eu sou especialista, mas eu acho que não é seu caso, não. Você só esqueceu o nome da série, depois a gente vai lembrar. Eu tô muito esquecida. Não se preocupe, não. Eu já era, né? E agora eu tô pior ainda. Mas eu não voltei 100%, não. Agora, sim, é uma dica interessante, né, que eu gostaria de deixar, é que às vezes a gente vive uma vida louca e a gente não tem tempo pra nada. Não deixe de ter um tempo para você. Eu acho que é muito importante a gente nunca deixar de ter um tempo pra gente. A gente dizer não é fundamental. E esse não passa por qual é o momento da minha vida que eu vou dizer não para filho, para marido, para mãe, para pai, para irmão, para amigo, para todo mundo. E eu vou dizer assim, hoje eu sou minha. Eu sou minha pra ler o livro, eu sou minha pra ver a série. Fazer uma escova no cabelo, como faz bem, né? Às vezes... E assim, depois você vai pro salão, aí você encontra com uma amiga, toma um chá, toma um café, e aquilo parece que renova a alma da gente que é mulher. O homem não, o homem vai lavar o carro, vai ver futebol, o jogo, né? Entendeu? E aí, esse momento que homem tem, que mulher tem, assim, que é um momento pessoal individual, ele não pode ser perdido. Porque a gente vive num momento que parece que a gente é obrigada a cuidar de todo mundo e a gente não tem momento do autocuidado. Você sabe que nessa série que eu esqueci o nome agora, que eu tava vendo essa semana, mas eu vou lembrar e vou falar pra vocês depois, no Discovery Home Health, a psiquiatra falou a mesma coisa sobre isso, que muitos transtornos mentais, as pessoas que elas têm dificuldade de falar não, elas estão mais propensas. E aí eu me vi nessa situação, essa dificuldade de falar não em relação à ansiedade, a várias coisas. Ela estava falando sobre isso. E esse momento do autocuidado, ele, tipo assim, muitas vezes aquele autocuidado é você simplesmente não querer tá fazendo o que os outros querem programar pra tua vida, porque ainda tem essa, né? Todo mundo sabe o que tu tem que fazer da tua vida. Melhor que você, tem essa pretensão, né? Exatamente. O dia que começar a pagar minhas contas, eu aceito a opinião. E aí, eu até penso, né? Se vou aceitar. E aí, o que acontece? Então, você acaba não tendo tempo nem de ler o livro, nem de ver o filme, nem de encontrar com a amiga, e nem de dar dica nenhuma pra ninguém, porque você só tá vivendo em prol dos outros. Então, viva primeiro, antes de tudo, por você. Porque senão você não vai ter equilíbrio, não vai ter saúde mental. Perfeito. Ótimo. Gente, que maravilha. Eu não sei nem quanto tempo tem, mas eu não quero nem ver. Continuar, né? Porque, olha, nem a garota do tempo falou mais. Aliás, desistiu. Se rendeu. Gente, mas assim, eu quero agradecer muitíssimo. Eu acho que esse foi um dos programas mais bacanas, realmente, que a gente teve nesses 2 meses já, meninas? 2 meses, né? Eu acho que hoje é o nono episódio? Por aí. Muito bacana mesmo. Quero super agradecer de coração a disponibilidade, o despreendimento, né? A forma carinhosa com que a Bia relata a própria vida e o seu comportamento, suas angústias e seus crescimentos, né? É uma maneira muito generosa de você compartilhar e ajudar quem realmente passa por uma situação similar. Então, assim, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua disponibilidade, e a gente cada vez é mais fã sua, né? Já era e fica mais. Mesmo. Obrigada. Foi um prazer muito grande de estar aqui. Contem sempre comigo. Chamou, a gente tá aqui, né, doutora? Tamo junto. E agradecer muito a Alessandra, né, porque, assim, eu acho que a Liege e a Aru vão concordar comigo. Esse é um tema que ainda tem muito tabu, né, que a gente, como jornalista das antigas, e foi treinado, como é que fala disso, suicídio, não fala, como deve falar. A gente ainda fica muito reticente, e a Alessandra, ela traz uma certa leveza ao tema, ao tratar do tema,
ao mesmo tempo mantendo a seriedade, né, do alerta que tem que ser feito, do alerta social. Então, é realmente nosso papel social, como jornalistas e agora como comunicadores de internet, poder levar a informação. E você fala de uma maneira muito clara, muito acessível, muito presente, muito próxima à realidade. Então, só tenho a agradecer também o convite. É uma honra para mim, né? Porque eu tenho muita admiração por vocês, a Dani já admiro de longa data, né? Que a gente tem, assim, já se conhece desde menina. Desde menina. Caboclo, né? Então, na verdade, a gente falar de saúde mental, a gente precisa tirar aquele distanciamento, né? Esse distanciamento que o jornalista tem de não saber abordar, ele é perfeitamente compreensível, mas não é um distanciamento que existe no jornalismo, é um distanciamento que existe na sociedade. O jornalismo tem só um aspecto disso. Agora, essa forma inteligente e uma forma coerente e responsável de se abordar saúde mental é que vai impactar positivamente quando você faz psicoeducação em saúde mental através de uma rede social. E o que é negativo é quando você faz isso de uma forma que não é tão responsável, né? Então, sempre quando for para a gente levantar essa bandeira com toda essa responsabilidade, nós estamos juntos e misturados. Porque quando você se calar e você não falar, aí sim você abre aquela lacuna da ignorância, que é o que nós não podemos ter. Então, muito obrigada mesmo, muito, muito, muito. E foi incrível assim, a conexão que a gente teve, né, Bia, da gente se encontrar, que a gente nem sabia. Não é? Nem a gente, que vocês se conheciam. Deus abraço o tempo todo e providencia tudo na vida da gente. Obrigada mesmo, viu, a todos os ouvintes e a vocês pelo convite. Aruana Liege, mais alguma coisa? Só lembrar que o tema da campanha do Setembro Amarelo este ano é Agir Salva Vidas. Então, a gente precisa realmente, né, sair da cadeira e agir, ajudar, olhar, ouvir. Obrigada, gente. Obrigada. E vamos então pro próximo episódio, porque esse, olha, foi bem bacana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção asamazonas@gmail.com.